Olá pessoal, Anderson da UpRoad, mais um conteúdo para arquitetos e engenheiros. E eu quero fazer uma pergunta para você, se você tem atuado com nicho e se você sabe qual é a importância de atuar com nichos. E eu já vou te explicar já, mas antes de mais nada vou te pedir dar um curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo se fizer sentido, se você encontrar alguém que faça sentido, para que esse canal possa chegar para mais pessoas, porque às vezes as pessoas precisam de pequenas orientações, pequenos gatilhos que possam fazer ela evoluir no mercado empreendedor. Bom, aqui na UpRoad nós somos totalmente nichados. Anderson, mas o que é esse negócio de nicho? Nicho não é aquela coisa de pôr na parede, aqueles nichinhos de madeira, não. Nicho no marketing, né? No marketing tradicional, que agora está virando marketing digital, ele é como nada mais é do que um pedaço do mercado. Você encontrar um pedaço do mercado, uma fração do mercado. E nas estratégias de marketing hoje, nichar nada mais é que segmentar. O que você faz é que você segmenta o seu serviço, você formata, você tem uma cadeia genérica de atividades que você pode estar atuando, e aí você lista aquelas que você considera em que você pode se especializar. Depois que você se especializar realmente nessas atividades, você fornece como se você fosse um especialista na sua área, nichado naquilo. Então isso é uma formatação de nicho. Aqui no escritório nós temos nicho de corretor de seguros, arquitetos, engenheiros, advogados, planejadores financeiros pessoais, que são nichos de serviços, né? E que nós encontramos aqui uma forma de nós estarmos alinhados com o propósito desse pessoal, e isso facilita na minha linguagem com eles, entendeu? Então essa é uma das formas que a UpRoad escolheu fazer o nicho. Como é que você pode escolher um nicho, né? Por que é importante você escolher um nicho? Bom, um dos custos que você diminui bastante no sentido de você se posicionar no mercado, quando você nicha, é a possibilidade de redução de custo de marketing. Mas como assim? Quando você resolve nichar, o seu marketing ele fica totalmente direcionado para você fazer com que a boca do funil pegue as pessoas que, quando chegar lá embaixo do funil, elas foram contratar lá no fundo do funil, contratar o seu serviço, né, na hora da venda, elas já estão totalmente direcionadas, sabendo mais ou menos do que você é realmente capaz de propor para o negócio dele, para a empresa dele, para que vocês sejam parceiros, não só um cliente ou um prestador de serviço. E isso faz com que você consiga abranger o seu marketing, captar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Então o marketing direcionado é uma das coisas que facilita bastante, no sentido de quando você consegue mapear um segmento em que você possa atuar. Outra característica muito importante que você ser segmentado ajuda é exatamente a linguagem com que você vai utilizar com relação àquele mercado em que você quer atuar, né? Então, por exemplo, aqui no escritório de contabilidade a gente faz de tudo para estar na linguagem empreendedora que os nossos clientes estão acostumados a receber. Então eu identifico que tipo de pessoa que esse cara segue nas redes sociais, quando ele segue as redes sociais. Eu identifico, quando eu faço uma ligação com ele, qual é o lifestyle de corporação dele que ele tem, que é como ele atua corporativamente na empresa dele, se ele também é segmentado, se de repente ele também não é nichado e a gente pode colaborar com alguma coisa para ele. Então essa é a identificação em como ele gosta de receber o conteúdo, por onde que ele recebe o conteúdo, por onde que ele atua com o cliente dele. Se de repente na minha carteira de trabalho eu não tenho alguma estratégia, alguém estratégico que eu possa indicar para ele melhorar a performance dele. Então essa identificação da persona, ela é muito importante, e isso só acontece se você nichar, porque senão você vai começar a falar linguagem genérica para qualquer um, e aí até dificulta o entendimento de esse cliente chegar até você. Outra coisa importante que acontece quando você é segmentado é que você passa a ser referência de mercado. Você começa a atuar com o nicho, você começa a crescer dentro daquele nicho, e as pessoas que se comunicam dentro desse segmento de mercado, elas vão procurar você, porque você é o cara que normalmente vai ter a solução para ela. Então por isso que é muito importante você fazer um nicho, escolher um segmento. Aí você me pergunta, Anderson, mas parece muito simplista escolher um nicho. Como é que eu faço para escolher um nicho? Como é que eu faço para escolher um segmento na minha área em que eu atuo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, e é o que nós fazemos aqui quando nós
mapeamos quais os segmentos nós vamos atuar, por exemplo, é identificar um problema. Você tem que identificar qual o problema que existe para que você possa estar atuando com uma solução. Então, identificar o problema é a primeira fase, gerar uma solução é a segunda fase, e a terceira fase, muito importante, depois que você tem a solução na mão, é você criar um modelo de como isso pode chegar para o seu cliente, como você pode oferecer isso, como você consegue colocar esse produto numa prateleira de venda, e isso é muito importante. Então, são essas três formas que você vai atuar dentro do seu negócio, utilizando a segmentação, utilizando essa formatação de entendimento com o seu cliente, que vai favorecer o seu negócio para crescer. Por exemplo, eu vou utilizar aqui alguns nichos de mercado para engenheiro, para arquiteto, hoje, considerando também os nossos cenários, nosso cenário econômico atual, né? Então, por exemplo, arquitetura ou engenharia para o ramo corporativo. Hoje o que está acontecendo é que as empresas estão começando a sentir uma necessidade de não ter um escritório muito grande, né? Por quê? Porque com essa relação que tem no home office, os ambientes estão começando a ficar híbridos, alguns estão começando a ficar compartilháveis. Por exemplo, aqui na UpRoad nós fazemos parte de um escritório que existe uma pequena fração de compartilhamento com parceiros de negócios. Então o que acontece é que para viabilizar isso, você precisa de ter uma ideia de alguém que possa atuar nisso, que fala assim, olha, eu atuo com esse mercado, ele atua com esse, e a gente quer fazer um ambiente compartilhável para que fique bom para todo mundo. E é onde que você pode atuar. Outro ramo de atividade que tem crescido bastante, principalmente nas adaptações de hospitais. Com a pandemia, está existindo uma necessidade muito grande de os hospitais terem mais UTIs. Então o que acontece é que eles estão transformando todas aquelas áreas de enfermarias em UTIs. Claro que isso daí tem muito a ver com equipamentos hospitalares e tal, mas a instalação desses equipamentos vai depender de toda uma engenharia, de toda uma arquitetura para receber esses pacientes, que na realidade são clientes ou do hospital ou de um convênio médico. Então também é um ramo de atividade que está sendo transformado no mercado. Mais um ramo de atividade são de retrofit. Bom, o que acontece é o seguinte, as pessoas estão modulando as suas casas para que ela também possa trabalhar na sua casa. Então elas estão contratando engenheiros para fazer modificações nos edifícios, estão contratando arquitetos para ter novas ideias, para que ela possa ter de verdade. Antigamente, quando você ia comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa nesse sentido, você procurava saber quantos cômodos tinha a casa, porque no sentido de dormitório também. Hoje em dia é no home office, ou é a sala que é integrada com home office, ou você vai pôr um quarto que é do home office, ou existem, dependendo dos tipos de condomínio residenciais, por exemplo, os fechados, existe a casa e existe o escritório no mesmo espaço, ali no mesmo terreno. Então isso precisa de uma estrutura, isso precisa de uma arquitetura, e isso está acontecendo muito. Eu tenho amigos hoje que por conta do home office estão saindo de São Paulo e indo para as regiões mais afastadas por mais qualidade de vida, por mais segurança, só que quando eles vão para lá, eles fazem toda essa adaptação que é importantíssima para que ele consiga ter uma qualidade de vida tanto pessoal e profissional. Outra coisa que vem acontecendo bastante, por exemplo, na região que eu moro, essa parte de nicho de acessibilidade, acho que podemos dizer assim, acessibilidade. Por exemplo, lá na rua onde eu moro, desde o começo da pandemia, tem sido feita uma reforma nas calçadas gigantescas, o que está obrigando as lojas, essas lojas que ficam nas ruas, né, ponto de vendas, elas estão começando a se adaptar nisso agora, porque com a pandemia também eles fecharam e tal, e agora com a retomada do crescimento eles querem estar preparados, eles precisam estar preparados não só pelo advento da lei que obriga a acessibilidade, mas ele quer dar esse conforto para todos os clientes. Então, por exemplo, a maioria das lojas lá da Vila agora são tudo sob rampa, não tem mais nenhum degrau lá, é tudo rampa, entendeu? Então essas reformas que estão acontecendo, esse cunho estrutural, essa arquitetura que é necessária, é também um nicho, você pode oferecer, é só você verificar quais são as ruas, quais são as cidades que estão tendo essa modificação muito forte. Aqui em São Paulo isso está muito forte,
e você oferecer o seu tipo de serviço. Então fica aqui, pessoal, só alguns pouquíssimos nichos de mercado para engenheiros e arquitetos que possibilitam você segmentar o seu negócio para que você melhore a sua atuação, para que você tenha todas as reduções de custos com melhora de performance, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ficar nesse vídeo, foi um vídeo um pouco mais longo e eu espero que você curta esse vídeo, que você comente se você tem algum conteúdo para nos indicar e também que você compartilhe com alguém se fizer sentido. Lembrando que esse conteúdo ele está sendo feito para engenheiros e arquitetos, mas os gatilhos que tem nele, mas a formatação que tem nele pode ser para qualquer negócio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.